A Bíblia tem tudo que Deus queria que eu soubesse, que você soubesse. Tem até detalhes da nossa vida, mas Deus só vai revelar para aquela pessoa que vai pôr em prática. Mesmo sendo cristão, ele dá bola, é muita coisa, eu não quero, nem ligo, só o que eu quero. Não. Se Deus fala com você, anote. Você deve ter sempre um caderno consigo. Tal dia eu entendi isso. Um dia desse você está numa crise, você vai e pega ali e você então já tem a palavra de Deus. Aí você ora concordando com Deus. Repreende o mal, mas não precisa ficar brigando com o diabo. Você vai sair, você tem que sair, você é um sem vergonha, você não... Não. Você vai dizer, fora da minha vida, em nome de Jesus, Deus já falou isso comigo, acabou. E Deus então cumpre. Outras vezes você não vai precisar nem de falar dessa maneira. Você simplesmente vai, Deus, eu estou em aliança com o Senhor. Acabou. É o que eu hoje vou falar daqui a pouquinho para você. Então não vou demorar não, para começar agora em 1 de Pedro, que o pastor Jaime faz eu faço a metade e faz a metade aqui nessa reunião. Nós vamos agora para a primeira carta de Pedro. Eu estou quase terminando um estudo, que de vez em quando eu estudo com o povo de Deus, que é necessário. E aqui eu estou pegando 3, 4 versículos por vez. No último culto agora, eu terminei no versículo número 19, que diz a seguinte assim, ó. No 18, estava falando que nós fomos resgatados, não por prata e ouro, mas com o sangue de Cristo. Aí diz assim, 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus não ficou contaminado com os nossos pecados, ele recebeu. Você não fica contaminado com o pecado de ninguém, você fica contaminado com o seu pecado. É isso que você tem que confessar. Eu estou confessando o pecado de meu pai. Não, isso é bobeira. Você tem que falar, Deus, eu estou aqui intercedendo pelo meu pai, que eu sei que está errado, pela minha mãe que está errado. Enquanto estão vivos, morreu, já acabou. Não tem oração que muda o status da pessoa depois da morte. Morreu salvo para a vida toda. Morreu perdido, infelizmente perdido para a vida toda. Temos que fazer algo por alguém agora? Vamos fazer. Mas ele não tem oportunidade para ouvir o evangelho. A Bíblia fala que vai ter a lei da consciência. Mas não vamos entrar nesse ponto, senão vai sair daqui agora. Um dia a gente entra nesse ponto. Voltando agora aqui, vamos para o versículo 20, essa matéria nova. Então ele não se contaminou com o nosso pecado, continua, e diz assim, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Quer dizer, ele era a palavra de Deus que criou todas as coisas. O nosso Salvador tem uma capacidade que você não imagina. Tudo que existe no mundo visível e invisível foi ele que criou. Quanto mais se descobre que um certo lugar do mundo tem um minério muito raro e que dá uma riqueza tremenda para aquela nação. Sabe quem colocou lá? Aquele que sabia que aquela nação precisaria um dia. É deles ali. O outro quer chegar e tomar. Não, é deles, daquele povo. E para nós também colocou. Aí continuo falando aqui agora. Ele foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, porque ele era o Filho de Deus, a palavra. Mas manifestado nesse último tempo por amor de vós. E por ele credes em Deus. Você não consegue crer, verdadeiramente crer no Pai, se não for por Jesus. Ele diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E ninguém conhecerá o Pai, a não ser que o Filho o revele. Então está tudo entranhado. Daqui a pouquinho vamos ver outro estudo aqui que você vai entender mais um pouquinho desse caso aqui. O qual, na verdade, o tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado agora, nesse último tempo, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ele morreu, foi separado de Deus, morreu separado mesmo, quando ele recebeu o nosso pecado na cruz. Foi naquela hora que o pai virou-lhe as costas e foi embora e gritou, meu pai, por que me abandonastes? Mas tinha que abandonar. E por quê? Porque o pai é santidade da santidade da santidade, chega a ser um fogo consumidor.
Ali está o filho dele. Mas quando ele recebeu o meu pecado, só o meu já bastava, o seu também. Ele então ficou, Jesus tornou-se pecado com o nosso pecado, mas não foi contaminado. Estava ali. Mas se o pai chegasse, ele ia destruí-lo. O pai teve que abandoná-lo. Aquela obra ele tem que fazer sozinho. Isaías 63 diz que ele foi sozinho lá no trono do diabo, lutou com o diabo e o venceu. Por que está salpicado de sangue as suas vestes? Simbolicamente, né? Aí ele explica por quê. Tudo foi feito, mas ele estava separado. Lá no inferno ele puxou do diabo a autoridade que ele tinha para fazer eu sofrer, para fazer você sofrer, para fazer nós sofrermos. Aí o que, quando ele tirou até o último, o diabo segurava, mas não pôde. Aí na que tirou a última autoridade, o Espírito Santo desceu, tocou nele e o vivificou, deu vida de novo. Porque ele não tinha mais vida, ligação com o Pai. Mas ele recebeu de novo. E naquela hora, essa é a grande tragédia da humanidade. Qual é a tragédia? Vou explicar. Naquela hora ele vivificou todo mundo, de qualquer religião, que não tem religião, tudo quanto é pecador. Mas vale para eles? Não vale. Porque ele tem que receber a Jesus. Na hora que recebe a Jesus como Salvador, vale. Daquele momento em diante. Então, às vezes, eu pregando, indo para alguns lugares do mundo, eu digo assim, eu não prego contra a religião nem a favor. Não quero nem saber de religião que você tenha. Venha. Se você me ouvir, você vai ser curado por Jesus. Porque quem é curado por Jesus vai crer agora que ele realmente é o que é. Mas as pessoas são ensinadas religiosas, até dentro do meio evangélico também. São religiosos que não querem ver o que a palavra de Deus diz. Não, isso aqui eu não creio. Eu creio em tudo que a Bíblia diz. E se eu não entendo, eu peço, me explica esse caso. Por exemplo, eu tinha uma bronca do livro de Tiago quando eu era garoto. Que o Tiago dizia assim, ei, agora ricos, o vai e tal. Eu falei assim, isso não pode ser de Deus isso. Deus é soft, amor e tal. Mas eu falei assim, Deus me explica isso. Esse é um outro caso, esse eu vou falar só desse aí, tá, agora. Aí um dia eu entendi, como eu amo ler Tiago. Porque eu não entendia, se você não entende, não fala. Eu não contei isso para ninguém na época, mas eu orei, Deus, me explica isso aqui. Parece que esse homem aqui saiu de outro lugar de só dinheiro, é para escrever desse jeito. Mas era o que Deus queria que ele escrevesse. Não tem uma palavra na Bíblia que está demais, e não falta uma palavra. Ela é completíssima. Esses dias descobriram, lá no deserto de Israel, fragmentos daquele do Mar Morto, que também descobriram lá. E foram ver, era de 2 profetas, igualzinho está na Bíblia. Aí o cara disse, nas traduções erraram, fizeram alguma coisa, Deus preservou. E vai ter mais coisa preservada. Aos poucos Deus vai mostrando onde é que está. Tiveram que descer 80 metros de profundidade, muito difícil, mas descobriram, foram ver exatamente igual. Aí diz aqui, olha, e por ele crês em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória. Eu acho que você crê que Jesus tem a glória de Deus, não crê? Você sabia que você também tem? Está lá em João 17. Eu lhes dei a glória que a mim me deste. Irmão, nós somos muita coisa diante de Deus. Para de ser bobinho. Pare, deixa tudo de lado. Aí vai procurar o seu direito. Aqui a Bíblia fala de você. Ela mostra. Eu lhes dei a glória que a mim me deste. Mas eu não creio dessa maneira. Aí eu estou perdendo. Tem muita gente que não crê. Eu não quero saber disso. Queira saber. Se está na Bíblia, eu quero saber. Se não está, muito obrigado. Não, mas foi o doutor, foi o pastor tal que falou. Esqueça o pastor tal, o doutor tal. Eu só acredito naquilo que está registrado. A Bíblia está fechada, ela é jardim fechado. Como eu sou jardim fechado, você é. A hora que você crê dessa maneira, o inimigo não pode mais tocar em você. Mas tocou, mas faz a oração agora para reverter tudo isso. O poder de Deus traz tudo de novo para você aí. Mais outra palavra bonita aqui, ó. E para que ele deu? Para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Sem essa glória não está. Você está com a esperança falsa. Você tem que crer e reivindicar Deus, ou então agradecer, obrigado. Está escrito aqui, eu tomo posse. Aí sim você vai começar a crescer e Deus vai começar a usar você. Porque tem um motivo pelo qual não está respondendo. Você está tão pequeno que se responder você se perde. Não precisa não. Vamos supor que eu esteja em pecado.
Graças a Deus que não estou. Mas aí eu oro e Deus cura um paralítico. Ah, Deus está aprovando isso aqui. Eu posso fazer até com outra pessoa. Está amarrado. Não pode. Nós temos que ser santos porque Ele é santo, separado. E quanto mais formos santos, melhor seremos. Graças a Deus por isso.